Olá, estamos começando mais uma edição do Aqui Pode, o podcast do Aqui Notícia. E nessa semana a gente vai falar de um assunto que para os cachoeirenses assim, não é tão novidade, né? Mas o Brasil está enfrentando essa semana uma onda de calor extremo. E as temperaturas podem atingir os 45 graus. Aqui em Cachoeira a gente fala que está um sol para cada um. Para falar sobre os cuidados com a saúde, um pouco mais sobre esse tema, a gente vai conversar agora com o Dr. Vitor Brasileiro. Ele é especialista em atenção primária da Clínica Médica da Unimed Sul Capixaba. Dr. Vitor, é um prazer recebê-lo aqui. Um prazer. Vamos falar sobre esse tema aí, bem preocupante, né? Preocupante. A gente estava falando aqui um pouquinho antes que aqui em Cachoeira a gente já não acha um calor tão anormal, mas está levando em consideração que a gente está no período de inverno, né? As temperaturas podem atingir essa semana os 45 graus. E quais os riscos que essa alta temperatura oferece para a nossa saúde? Alta temperatura, né, a gente pensa muito, né, fica mais preocupado até com alguns grupos de pacientes, né, de pessoas, né, normalmente crianças e idosos, né, então uma tendência maior de desidratação, descompensação de algumas doenças, né, prévias, então gera esse risco de desidratação, insolação, queimaduras de pele, né? Às vezes tira apetite de algumas pessoas, descompensa, né, doenças. Então, esses são os riscos que a gente fica com muito medo, né, desse calor extremo, de altas temperaturas, né? Agora, o senhor citou aí a questão da desidratação, algumas questões que são afetadas com essa alta temperatura. Como que a gente pode identificar no caso de uma desidratação? Como saber que eu estou precisando ali de água? Como saber que o meu organismo está com alguma deficiência por conta dessa onda de calor extrema? Pela falta de líquidos, né? Então, assim, desidratação. Né? A gente vê as mucosas, né? Boca, as mucosas mesmo do nosso organismo mais desidratadas, sensação de sede aumentada, né? O turgor da pele a gente percebe já diminuído. Então, são alguns das alterações que a gente percebe, né? Principalmente a sede, né? É um dos principais sinais, mas pode ter também sonolência, aquela falta de vontade, aquela falta de iniciativa, digamos assim, né? Fica mais prostrado, né? Um organismo mais funcionando mais lento, digamos assim, né? Então isso, né? Esses são alguns dos sinais e sintomas da desidratação, né? Você falou sobre as pessoas mais vulneráveis a essa situação, que são os idosos e as crianças. Quais os cuidados com eles e por que eles devem ser mais rigorosos nesse período? Crianças, né, e idosos, assim, são perfis, né, de pessoas que a gente observa que às vezes esquecem de tomar líquidos, né? Alguns idosos por quadros demenciais ou por serem cuidados por alguém. Crianças também, né? Também a gente tem que pensar nisso. Crianças às vezes realmente esquecem, né? Estão brincando, estão fazendo outras coisas, esquecem de beber água. Claro, né? É um mecanismo nosso, né? Dos seres vivos. Tem sede, procura água, mas às vezes essas pessoas, né, às vezes não procuram e às vezes desidratam. Tem alguns idosos que são dependentes, né, de hidratação por outros, em sonda ou gastrostomia, né, alguns dispositivos para hidratar, e às vezes nesse calor maior desidratam mais. Então a gente também tem que ter um suporte da equipe assistente para poder às vezes aumentar a hidratação em quem precisa. Então são essas pessoas a gente acaba preocupando mais. Não que os outros também não estejam, né, em risco, né? Tem adultos jovens, né, adultos que possam ter também hipertensão, alguns problemas de saúde que podem ser descompensados ou podem desidratar ou podem ter insolação também, né? Eu já ouvi uma vez, eu não sei se é mito, mas que quando a gente está sentindo sede, quando o corpo da gente, a gente está com a boca seca e quer água, é porque é um sinal do corpo para desidratação, que a gente pode estar desidratado. E também quando tem tremor no olho também, que desidratação também causa isso. Isso é verídico ou isso é um mito? Assim, tem algumas relações, claro, que fazem sentido, né? Mas assim, o nosso organismo sob estresse, até às vezes falta de sono, ou realmente o nosso organismo está realmente estressado, vamos colocar essa palavra assim. A nossa musculatura não funciona tão bem, a parte
parte neurológica ali, os nervos, né? E é uma musculatura muito fina, essa musculatura de pálpebras e tudo, e às vezes pode realmente ter essa alteração, fica mais piscando, mas não tem uma explicação também tão científica, né? Até conversei com um neurologista um tempo atrás, e ele me falou, cara, não tem nada assim, um tratamento específico, mas realmente está relacionado a nervos, estresse ali da musculatura, dos nervos locais, né? Mas é uma alteração que às vezes pode aparecer em quem tem sede, né? Quem está desidratado, né? E a sede é isso mesmo? Quando a gente está com sede é porque o corpo está pedindo, ele está gritando para o socorro, querendo água? Exatamente, né? Um mecanismo fisiológico, todo ser vivo, né? Animais e tudo, a sede, né, é percebida por sensores, né, que a gente tem no nosso organismo e desencadeia aquela nossa vontade de procura da água, né? Que bom, né? Porque tem muita gente que poderia esquecer ou deixar de lado, né? Mas tem que lembrar também, acho importante até citar algumas desordens psiquiátricas que tanto esses pacientes às vezes eles podem ou beber água demais ou alguns também não beber, então desenvolver também algum problema por isso, né? Tanto pelo excesso quanto pela falta, né? Eu ia até entrar agora nessa questão, porque assim, os médicos sempre orientam a beber muita água, principalmente nesse período seco. Só que a gente já viu casos lá no exterior de adolescentes que passaram mal porque ingeriram muita água. Qual a quantidade indicada e qual a quantidade assim que não deve ser ultrapassada? Isso aí, assim, a gente tem que até individualizar, né, particularizar. Tem algumas pessoas que têm alguns problemas de saúde, né, alguns cardiopatas ou quem tem problema de rim e tudo, que às vezes não podem ter um excesso de líquidos, né? Então, isso aí é sempre bom estar ali em acompanhamento com o cardiologista, com o médico assistente, né, para ver a quantidade que pode. Então, alguns pacientes precisam fazer restrição de líquidos, né? Mas também a gente tem que ter um cuidado, né? Até esses que tem que fazer restrição, às vezes nesse período de calor extremo, tem que ver se realmente não pode aumentar um pouquinho mais, né? Então, cardiopatas, né, nefropatas, né, problemas de rim, às vezes tem que tomar um cuidado maior com esse público, esse perfil de pacientes. Em geral, né, a gente tem que tomar aí cerca de 3 a 4 litros de água por dia. Tem umas regras, né? Tem várias regras e tudo. Claro que isso depende muito de peso, depende de atividade física, como é que é o dia a dia da pessoa, né? Mas tem até regra de copos de água, né? Você pensar em um copo de água deve ter 200 a 300 ml, né? Mas você tomar de 6 a 8 copos por dia. Tô desidratada. Meu Deus, tô tomando pouco o meu copo aqui. O ideal a gente acaba esquecendo, na correria do dia a dia, né? Acaba esquecendo de tomar água. O ideal, assim, pega uma garrafinha de água, deixa do seu lado ali durante a atividade física, durante o trabalho, de vez em quando pega ali, porque você tendo a garrafa perto, ajuda a te lembrar, mas quando você fica na correria do dia a dia, trabalho, atividades a fazer, a gente acaba esquecendo, né? Quando a gente está exposto ao calor, a gente sente muita sede, mas o ar-condicionado, ele não dá sede, ele só quer molhar a boca porque está seco por causa do ar, não dá aquela sede. Resseca um pouco também, né? Então, assim, às vezes até uma boa dica às vezes umidificadores em ambiente com ar-condicionado, né, para evitar também às vezes que fique ressecado, né? Mas assim, ele só alivia também, né? Alivia um pouco a sensação ali do calor, quer dizer, um pouco não, muito. Ainda mais aqui em Cachoeira a gente precisa muito, é um item, é um investimento ar-condicionado, né? Não é um gasto. Agora, doutor, nessa época do ano, assim, não vou falar nessa época porque a gente está no inverno. A gente está falando muito de calor extremo, como se estivesse no auge do verão, né? Porque janeiro, geralmente, a gente sente esse calor, mas a gente está no inverno. Mas as pessoas, para se refrescarem, elas procuram praias, cachoeiras, piscina, até chafariz serve para poder amenizar essa onda de calor agora. Mas o calor mata? Pode matar. A gente tem até uma situação recente aí, né? Que tudo bem, né? São situações e situações, mas às vezes de pessoas que ficam em ambientes fechados, né? Carro fechado, pode matar, né? Pode
o ambiente quente ele pode desidratar tanto, né, gerar uma reação de estresse muito grande, alterar sinais vitais, né, alterar a frequência cardíaca, pressão, né, se perder muito líquido, desidratar, pode fazer pressão baixa e realmente pode levar à morte, sim, né? Agora, o calor ele impacta também gravemente 7 órgãos do nosso corpo, né? O cérebro, o coração, intestinos, fígados, rins, pulmões e pâncreas. De que forma que ele atinge esses órgãos? Na verdade, assim, pode afetar meio que tudo, né? Os órgãos, claro, né? Todos esses órgãos são órgãos essenciais para o nosso funcionamento, né? Diário aí. Mas nosso corpo é formado aí por cerca de 60%, 70%, depende, né, muito da faixa etária aí formada de água, né? Esses órgãos, né, todos esses órgãos, eles têm que ter sangue chegando, né? Eles têm células que precisam receber aporte de nutrientes, oxigênio, nutrientes, tudo que venham de outras partes do corpo. Se você imagina um organismo desidratado, né, esses órgãos vão estar recebendo menos esses nutrientes. Logo, eles vão funcionar de forma pior, né, e podem, né, acabar tendo algumas consequências de um mau funcionamento desses órgãos. E, da parte, né, também muito importante, o rim, né? Então, o rim ele precisa filtrar os líquidos. Se a gente também não tem um bom volume, né, de líquidos na nossa corrente sanguínea, ele filtra pouco. Isso pode prejudicar a função dele também, né? Não, assim, é mais a longo prazo. Claro que um desidratado grave também pode ter repercussão grave de rim. Mas são órgãos aí que precisam estar desempenhando bem sua função para não falhar, né? É isso. Apesar do calor de janeiro, a gente está no inverno. E o inverno ele já causa danos à saúde, não pelos dias frios, mas pelo tempo seco, né? Ressecamento nos olhos, ele causa também problemas respiratórios. Como evitar isso também nesse período do ano? Não, mantendo bem, né, uma boa hidratação, a gente tem que tomar muito cuidado com essa alteração da umidade. Quem tem muita alergia, então às vezes desencadeia rinites, rinossinusites, quadros respiratórios, mesmo descompensação de asma. E então a gente tem que ter essas pessoas, né, esses pacientes, bem tratados com as medicações adequadas, né, uma boa hidratação, uma boa alimentação, atividades físicas, né. Claro que algumas pessoas têm que tomar algum cuidado, né, não exagerar, mas a gente tomar cuidado com essa alteração de umidade, né, com a hidratação e também pensar, às vezes, nesse calor extremo, às vezes a poeira, né, aquela coisa fica, né, levanta mais, então quem tem problema respiratório é horrível, né, passa carro, caminhão na rua, mora muito perto, entra pela janela, pode descompensar, né, quem tem asma, né, quem é asmático já chega no consultório, né, evita poeira, evita alteração de temperatura, se agasalha bem, né, porque qualquer mudança disso aí pode descompensar essas doenças e piorar esses pacientes. Agora, né? como amenizar os sintomas de uma alergia ou de uma rinite nesse período seco, com a baixa umidade, com a umidade relativa do ar baixa e com esse calor todo? Seria ideal usar máscara, mas como que alguém ainda consegue fazer isso? Meio de, né, num calor, né, danado, usar máscara e tudo. Então, assim, né, igual eu citei dos asmáticos, né? Como pode descompensar? Eles podem ter chiado, pode ter descompensação respiratória. Então, assim, o tratamento ali da doença em si é essencial. Bombinhas e tudo. Mas tomar cuidado com os ambientes, né? Então tem que buscar ambientes ventilados, evitar nessa poeira, evitar às vezes roupa fica guardada muito tempo, né? Às vezes fica guardada ali a gente fica a maior parte do tempo no calor, fica guardada e quando tira, tem muito isso. Aí chega um friozinho, né? Ou sei lá, outras situações, né? Deixa guardado muito tempo, aí quando tira tá ali com aquele cheiro de guardado, tá com poeira, aí descompensa as doenças respiratórias. Então tem todo esse lado. E a gente acaba pegando bastante, né? Pronto-socorro aqui da Unimed, pronto-socorro, né, de todos os locais, a gente acaba pegando muito desses quadros de descompensação. Tanto desidratação, mas também descompensação de doenças respiratórias.
Eu estava até comentando com os alunos da Multivix agora há pouco, né, sobre essa questão de hidratação, né, e tomar cuidado com alguns perfis de pacientes, né, qual eu citei, né, de cardiopatas, asmáticos, idosos. Se a gente não se atentar para essas particularidades, a gente acaba descompensando. Então cabe também a nós, né, a todo mundo, orientar e cuidar dessas pessoas para não descompensarem. Senão acaba indo mais para pronto-socorro. Né? Imagina, por exemplo, um hipertenso que está sob calor extremo, não está bem com roupas adequadas, não está se hidratando bem, não está se medicando bem. Às vezes pode descompensar isso aí e é um fator de risco para outras doenças, AVC, infarto. Então tem que tomar um cuidado danado, né? Agora, falando em cuidados, doutor, como manter a saúde em Cachoeiro? A gente, na semana passada, teve dias de chuva, na sexta-feira estava frio. No sábado, o sol voltou e já voltou o calor de quase 40 graus. Como que a gente consegue equilibrar a nossa boa saúde desse jeito? Que só a hidratação, eu sei que é fundamental, mas um dia está frio, no outro dia está extremamente quente. É difícil. Até um exemplo, às vezes você pega num dia frio e sai com agasalho, né? Sai agasalhado. Aí você chega, né, igual aqui que foi mesmo esses dias, né? Chega à tarde, tá um calor danado. Aí você tá com aquela roupa. Eu saí de casa durante dias com chuva de manhã, de tênis, de blusa de frio. Na hora do almoço eu voltava de camiseta de calça, porque tava calor. Aí tem que puxar a manga, né, da camisa, às vezes, né? Que sai pensando no frio. Então, assim, é difícil, né? Essas oscilações. Mas o ideal é a gente tentar adequar essas roupas, né, ao longo do dia, que seja, saia aí bem agasalhado se tiver frio, né, igual estava, né, esses dias, e depois tira uma blusa ou leva uma outra roupa para poder trocar. Não esquecer da hidratação, de uma alimentação leve, saudável, frutas, verduras, legumes, né, suco, tudo que tem muita água, né, hidratar bem. Mas a gente acaba realmente passando muito por isso nesses dias aí, nessa mudança. Então, aí vem as doenças respiratórias, né? Vem os quadros aí de resfriados, gripes, compensação de asma, tudo decorrente disso, né? Então, tá fazendo muito frio, daqui a pouco calorão danado e descompensa isso tudo. Aí vem as sinusites, né? Porque vem uma gripezinha... Todas as ites. As ites descompensadas, né? Vem aquela gripe, resfriado, daqui a pouco dessa rinite ou gripe resfriado evolui para uma sinusite. Aí vem febre, às vezes tem que usar antibiótico. Tem tudo isso aí, né? Acaba sendo, às vezes, uma reação meio que em cadeia até descompensar e fazer um quadro infeccioso ou uma piora mesmo da saúde, né? E falando da alimentação, que o senhor estava falando assim, geralmente o senhor acabou de falar, né, que procurar alimentos que ofereçam uma melhor e maior hidratação. O brasileiro, ele aproveita o período de inverno para comer feijoadas, né? Todo mundo gosta, que ele é gordo, é o período bom. A gente teve poucos períodos de inverno, mas a pessoa não vai aproveitar um final de semana para comer uma feijoada. Não é um indicado para dias como esse, né, doutor? Não é muito bom, né? Uma comida de digestão pesada, né? Muito gordura, proteína, né? Muita carne, acaba sendo uma digestão pesada, né? Não é muito recomendado. Então, o ideal, alimentos uma digestão melhor, né? Verduras, legumes, alimentos realmente mais leves, grelhados, evitar excesso de frituras. Na verdade, isso aí é o ideal, a dieta ideal para todo mundo, né? A dieta balanceada e tudo. Mas a gente acaba também reforçando para não exagerar aí nessas alimentações mais pesadas, porque realmente a digestão fica difícil e acaba podendo ser pior mesmo, né? Uma sensação ruim. Eu acho que eu não consigo comer uma feijoada no dia de calorão, porque me dá um mal-estar danado, né? Acho que todo mundo. Mas tem gente que não consegue ficar sem, né? Vê ali, já bate o olho. Só que a gente tem que cuidar da saúde, né? Da nossa máquina, nosso corpo humano, senão a gente acaba sofrendo as consequências disso, né? Agora, no próximo sábado começa a primavera. Os especialistas já preveem que a umidade relativa do ar ela sobe um pouco. Agora a gente vai conseguir respirar melhor. Já é um período que ele não é tão frio, não é tão quente, é o intermediário. Só que vem um outro problema, que a primavera é a estação das flores. Então, para quem é alérgico, acho que deve ser uma estação maravilhosa. Exatamente, né? Tem, né,
pólens, aquelas, né, flores, cheiros. Então, enxaqueca também, tem muitas pessoas. Também? Porque tem, às vezes é gatilho, né, para descompensação de crise de enxaqueca, às vezes cheiro forte. Tem algumas flores que a gente sabe que às vezes tem um cheiro muito forte, então também pode descompensar. Mas realmente é mais nos alérgicos, que acabam, né, pólen, às vezes também a questão de umidade do ar, tudo isso pode também descompensar. Assim, é aquela coisa, né? A gente passa pelas estações aí do ano, a gente tem que acabar sabendo lidar com cada uma delas, né? Então, quem tem alguns problemas de saúde, às vezes tem que se alertar um pouco mais ainda para isso, né? Então, tomar esses cuidados, evitar, né, poeira, evitar contato próximo aí que seja de flores e tudo, para não descompensar. Normalmente o asmático ou quem tem rinite, eles já sabem o que descompensa mais, né? Então eles já pegam e evitam, né? Deve ser uma situação até mais difícil, né? Porque, assim, as árvores da cidade todas florescem. Até uma plantinha lá despercebida no pasto ali, num terreno baldio, nasce uma flor. Não tem como controlar isso também, né? Tem que ser muito da pessoa. Exatamente, né? Evitar, né? Tá sabendo que tem ali... evitar, né? Posso até estar citando um exemplo meu, né? Eu lembro que eu morava perto de uma árvore que tinha uma planta, não sei nem o nome, tá? Me desculpa, mas tinha um cheiro forte, né? E às vezes também tinha muito movimento de carro, levantava poeira e também tinha um cheiro forte. Aí pronto, rinite na certa. Mas depois eu consegui controlar melhor, eu consegui evitar, né? Já fui criando os meus modos ali de fugir, né, e não ter crise, né, tudo isso. O senhor citou que os vulneráveis são os que mais têm que ter cuidado nesse período, são as crianças e os idosos, mas, né, tá todo mundo no mesmo risco. Qual é a hora de procurar um especialista? Quando é preciso procurar ajuda médica diante desse calor todo desses dias? Então, assim, né, vamos ficar muito de olho nos nossos idosos, crianças, no nosso público de risco, né? Essas pessoas que estão mais susceptíveis. Claro, né, tem, como eu falei, tem alguns adultos jovens e tudo, que às vezes são acamados, que às vezes dependem de cuidados de outros, de familiares, de cuidadores. Então, nessas pessoas, né, a gente tem que olhar bem, tá mais sonolento, tá vendo que a redução, tá tendo uma redução se toma líquidos, né? Às vezes está tendo uma redução, está percebendo que está ali com a pele mais desidratada, ou está pedindo muita água, ou está com sinais vitais alterados, às vezes tendendo mais a pressão baixa, ou às vezes a pressão até sobe por estresse do organismo, né? Então, viu que está, né, com esses sinais, é interessante buscar um suporte. Ou mesmo assim, tem situações às vezes mais leves que até em casa dá para perceber, né? Tô com, sei lá, um pai, mãe, alguém idoso, irmão idoso, que não está buscando muito líquido, aumenta, vamos tomar mais líquido que está tomando pouco, incentiva, né? Criança, você não tomou água não, vamos tomar, tem que oferecer, né? Justamente para esses que às vezes esquecem ou que são dependentes, então tem que ter as orientações médicas também para isso, dê mais água ou não, você não pode tomar mais líquidos. E em quem tem, né, doenças que às vezes descompensam também, né, pela desidratação, calor extremo, manter sempre um bom acompanhamento com a medicação adequada, porque tem gente que vai no médico e depois assim, tô bem, aí deixa passar, não regula a medicação, não vê se tem que ajustar a dose e às vezes isso pode descompensar, né, em algum tempo. Então sempre tenha as orientações do seu médico, da sua equipe, né, assistente, para não ter essa descompensação das doenças e aquela orientação que serve para todos, né, se hidrate bem, use roupas adequadas de acordo com o clima, tomar bastante líquido, claro, né? Protetor solar, né, para se proteger do sol, evitar ambientes muito quentes, com onda de calor, que fiquem aquele bafo, né, do calor, igual carro, né? Você vai ali está estacionado naquele calorão, você entra ali, pode ter uma queimadura de pele, pode desidratar, perder muito líquido pelo suor, né? Então, são alguns dos cuidados, né, que a gente precisa ter, né?
A gente falou aqui de todos os cuidados do calor, mas a senhora até entrou em um ponto que é importante. O sol também é um fator importante. O sol está extremamente quente. E há risco também, né, de câncer de pele, de outras doenças também. Então, o uso de protetor solar ele é muito importante. Com certeza, né? O sol é um grande, né? Pegar sol é um grande fator de risco para desenvolvimento, né? De lesões a longo prazo, claro, mas tem os raios ultravioletas, né? Que eles podem fazer lesão a longo prazo aí e desenvolver câncer, né? Câncer de pele. Então, sempre, né, buscar uso de protetor solar para poder evitar essas lesões, né? Eu lembro uma vez, até só citando aqui também, nessas coisas de correria, que a gente tem que dar só o meu exemplo, todo mundo, né, às vezes na correria do dia a dia, né, às vezes vai entrar no carro e esquece de deixar ventilando um pouco. Aí já entra logo, sai queimando a mão no volante, né? E aquele calorão. Eu teve uma vez que eu fiquei queimado, minha pele ficou queimada do calor do carro. Eu entrei e não deu tempo de ventilar bem. Então, assim, umas coisas pequenas, né? Às vezes você deixar ventilar ali, ou às vezes se proteger, né? Ali, nesse caso, não tão da exposição ao sol, mas do calor em si. Então, tomar esse cuidado, né? Agora, doutor, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, o calor extremo e o frio extremo, os dois podem causar infartos. Como prevenir, como diminuir os riscos nesse período? Às vezes o calor pode descompensar algumas doenças que podem ser um fator de risco, né? Como o frio também, né? Então, muita questão até da física mesmo e também relacionado com o estresse ao corpo, né? Ao organismo. Então, assim, até uma orientação que eu até citei antes, né? Sempre ter um bom acompanhamento, né? Se tem um problema de saúde, né? Se tem algo ali que pode ser descompensado, ter um bom acompanhamento do seu médico, dos seus médicos, da sua equipe, né? Isso é essencial. Medicações em dia, não esquecer dessas medicações, que isso também às vezes pode acontecer em idosos, né? Ou quem depende, né, de alguém. Então, é um fator importantíssimo de estar sempre bem compensado da doença, né? E, claro, buscar as roupas adequadas, né? Atividade física também é interessante para a gente ter um bom funcionamento da nossa máquina, né? Do nosso corpo humano. Então, isso tudo também ajuda a prevenir. A gente sabe que pode descompensar mesmo, né? Então, frio, calor pode descompensar algumas comorbidades, alguns problemas de saúde e levar a AVC, infarto, entre outras descompensações aí de doenças, né? Então, bastante hidratação nesse período e muito cuidado, né? Exatamente, senão acaba correndo riscos, né? Bom, é isso. Conversei com o Dr. Vitor Brasileiro, especialista em atenção primária da Clínica Médica da Unimed Sul Capixaba. Dr. Vitor, foi um prazer recebê-lo aqui e poder tirar tantas dúvidas de assuntos importantes, né, como esse. Isso aí, eu agradeço, né, o convite, né? Então, ficam as orientações, a gente está à disposição aí e vamos cuidar, tomar água e se cuidar aí, né, do calor e do frio também, porque depois tem frio, né? A gente vai passando essas várias etapas, várias estações aí, a gente tem que se cuidar, né? Bom, é isso, pessoal. Muito obrigada. Você que ainda não se inscreveu lá no nosso canal YouTube, se inscreva, ative o sininho, receba as notificações e também participe com a gente, mandando suas dúvidas, sugestões para o nosso WhatsApp que vai aparecer aqui embaixo na tela. Um abraço e até a próxima.